Ô, Marcelo, vamos começar aqui, gente, Oi. com essa história, né? É o tipo de coisa, né? Quando a mesa está pendendo para o lado do jogador, não tem jeito, né? Bolsonaro está aí acumulando condenações. E como a justiça tarda, mas não falha, aquele processo que o Ministério Público abriu em 2022, quando ele encontrou umas meninas aqui da periferia de Brasília, né, uma das regiões administrativas de Brasília, e ele falou que viu umas meninas numa esquina arrumadinhas, pintou um clima, e aí ele foi na casa delas e tal, insinuando que as meninas faziam programa, né? Porque essa parte a gente não pode esquecer, tá? A gente não pode esquecer. E ele foi condenado a pagar uma multa de 150 mil reais. Saiu a decisão. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Depois eu vou contar exatamente como foi lembrar, né? Não vou botar o vídeo daquele inelegível, mas eu vou contar a frase dele exata. Pintou um clima, Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil reais. Tribunal de Justiça do DF condenou Jair Bolsonaro por declaração de 2022, na qual disse pintou um clima com adolescentes venezuelanas. Né? Então, o que, que diz aqui a matéria? Do Metrópolis, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado nesta quinta a pagar uma multa de 150 mil reais em razão de uma entrevista de 2022, na qual falou que pintou um clima ao encontrar adolescentes venezuelanas. A condenação do ex-chefe do Palácio Planalto foi aprovada pela maioria dos desembargadores que integram a quinta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No julgamento, os integrantes do tribunal analisaram um recurso do Ministério Público contra uma sentença de primeira instância que julgou improcedente a ação contra Bolsonaro sob a alegação de ausência de provas. De acordo com a decisão do TJDF, Bolsonaro terá de pagar 150 mil em indenização por danos morais coletivos. O montante deve ser destinado a fundos, projetos ou ações de promoção de direitos da infância. Além da indenização, o ex-presidente foi condenado ainda a abster-se de utilizar imagens de crianças e de adolescentes em material publicitário, vídeos, lives ou qualquer meio audiovisual sem prévio conhecimento e autorização dos responsáveis legais. Abster-se de constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos, a exemplo de reproduzir o gesto de uso de arma. Lembram que ele fazia com as criancinhas, né, Marcelo? Botando criancinha para fazer Uhum. sinal de arma, inclusive durante a pandemia, por violação expressa aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, abster-se de empregar conotação sexual a quaisquer situações envolvendo crianças e adolescentes, mediante palavras, gestos ou ações que as estigmatizem, as exponham ou as submetam à associação com práticas sexuais, multa de 10 mil reais por cada descumprimento das obrigações de não fazer, ora impostas, a incidir a partir da intimação dessa decisão. Né? Então, a história do Pintor um Clima foi a seguinte: ele deu essa entrevista no portal, um portal chamado Flamengo, do Flamengo e tal. E aí ele falava o seguinte: ó, eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, em um sábado de moto. Né? Ele até fala, sim, ando de moto mesmo, ando mesmo de jet ski. Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, de 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? Ganhar a vida. Né? Então, ele fez essa fala, que além de usar um termo, pintou um clima estranho, né? Que já é estranho se tratando de adulto falando de adolescentes, ele ainda insinuou que as meninas eram prostitutas. E as meninas envolvidas, as jovens envolvidas e as suas famílias ficaram indignadas a ponto dele fazer vídeo pedindo desculpas. Primeiro, ele fez uma live se explicando, dizendo que tiraram do contexto. Depois,
ele fez um vídeo pedindo desculpas, que era ano eleitoral, né? Ele viu que o negócio prejudicou a imagem dele e aí foi pedir desculpas para as pessoas envolvidas. E agora saiu essa condenação, ele ainda pode recorrer, mas, nossa, é uma coisa assim maravilhosa essa história, né, Marcelo? Porque Bolsonaro sempre usou crianças de forma deplorável nas suas lives, nas suas aparições, né? Teve uma que ele arrancou a máscara, teve outra que ele fez para colocar a arma. Essas meninas venezuelanas que ele citou elas como se elas fossem prostitutas. E o interessante, né, Marcelo e pessoal, é que são esses os defensores da família, assim como lá nos Estados Unidos o Trump também é um defensor da família e está envolvido até o pescoço lá no escândalo do Jeffrey Epstein. Marcelo. Não, você tirou assim a primeira frase da minha boca, que eu começar por aí. Aliás, eu assisti o documentário do prefeito lá de Toronto, que também é o clássico, né? Eles acusam os outros daquilo que eles são, né? Uso de drogas, relação sexual com menores de idade, né? É impressionante como é uma casca falsa, podre, todo esse discurso de defesa da família, e não sei o quê, aí ele vai chorar hoje na igreja, é tudo mentira. Essas pessoas, elas são perversas, elas são amorais, elas são imorais, elas não possuem moral, não possuem ética, né? Basta ver, por exemplo, como ele instrumentalizou os filhos a se tornarem réplicas dele, né? E tão péssimas quanto eles. Mas é um padrão. Aí você lembra, está falando das eleições, aqueles discursos sórdidos da Damares durante a campanha. Não vou entrar em detalhe, mas vocês lembram das criancinhas do Marajó? Nossa, as perversões que ela tirou da Deep Web. Exatamente. Todos eles, seja homem, seja mulher, seja as LGBTs da extrema-direita, é impressionante, né? Toda hora eles acusam a esquerda de ser consumidora de substâncias, né, que tira a gente do estado de normalidade, de ser depravada, disso, de aquilo. E aí você vai olhar para essa gente, casou 3, 4, 5 vezes, tem filho em 2, 3 casamentos, são usuários de drogas, já foram internados. Eu não tenho nada contra pessoas que usam qualquer tipo de substância, que têm 5, 6 casamentos. Mas a partir do momento que você usa como plataforma política para agredir os seus adversários, dizendo que ele é isso ou aquilo, mas você não cumpre, é isso aí. Então, eu acho que esse momento, Sinara, além de estar caindo essa máscara da coisa do patriotismo, e está ficando muito, e está caindo mesmo, é muito bom, essa condenação ela é boa, porque agora é a justiça dizendo que ele atuou de maneira indevida, sexualizando menores de idade. Né? E teve uma outra, né? Teve uma outra live com uma criancinha que ele falava uma coisa inapropriada também. Lembra, Marcelo? Essa eu não lembro, essa da live. Eu vou tentar achar aqui. Vai falando aí que eu vou tentar achar porque é importante isso daqui. Né? Porque essa decisão do Tribunal de Justiça do DF enquadra ele em várias situações que ele cometeu. A história da arminha, os comentários inapropriados que ele faz, né? Que ele é muito Santos. Essa condenação é importante porque ela vai no ECA. É muito importante. Sim. E parece que a gente esquece que o ECA é uma legislação, gente, da infância, da juventude, que é muito moderna. Ela é uma das poucas do mundo, isso assim, dentro, fora do Ocidente, de proteção. Porque, na verdade, por que o ECA é tão incrível? Porque, ao mesmo tempo que ele dá cidadania, né, para a adolescência, ele protege essa juventude, essa infância, né, do mau caratismo, da canalice de pessoas adultas. Porque uma pessoa que pega uma criança e força ela a fazer sinal de arma, essa pessoa ela tinha que perder os direitos políticos dela. Isso é perverso. Você está deturpando a criança. Porque fazer o símbolo de arma, forçar uma criança a fazer o símbolo de arma, é a mesma coisa que você sexualizar uma criança. Você está adiantando momentos da cabeça dela que ela sequer possui,
senso crítico para julgar se aquilo é ou não é devido ou indevido. Acho que por isso que é muito importante essa decisão, quando ela coloca as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do ECA. É muito boa a decisão, né? Porque ela não é só política no sentido ideológico, né, Sinara? Ela traz para a legislação brasileira. Você está sendo condenado porque você feriu uma série de questões que envolvem a infância e a juventude. E o que é importante? Porque essas pessoas adoram dizer que LGBT são pedófilos. Né? Eles adoram essa narrativa. Que LGBT é pedófilo, que homens gays gostam de menores de idade, né? Que as travestis transexuais são depravadas, que querem invadir os banheiros para estuprar pessoas, entende? E quando você olha, são eles que praticam essas coisas às escondidas. Agora aqui, ó, achei, ó. Bolsonaro, né, recebeu uma menina, uma youtuber de 10 anos em 2020 e ficou fazendo piadinha com a menina. Quem não gosta de mulher, gosta de homem, não é isso? Perguntou ele a uma youtuber de 10 anos. Ah, mas é feio isso aí, respondeu a menina sob gargalhadas do presidente. Tem que ser certinho, gente, para vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, comecei cedo. Bolsonaro interrompeu e fez uma possível piada de conotação sexual. Começou cedo? Como é que é? O que é? Se entender a insinuação, a menina respondeu que se referia à carreira de youtuber. Né? Então, esse pessoal aí, eles têm uma moral, como a gente diz lá na Bahia, uma moral de jegue. Tá? Uma moral de jegue, porque eles falam uma coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa é a verdade. E vão ser flagrados cada vez mais em situações como essa, porque o que eles fazem na vida privada não é o que eles pregam em público. Eu sempre acho que era bom se colocasse um detetive particular na cola de muitos políticos de extrema-direita, ia descobrir era coisa, viu? Ia descobrir era coisa. E aí, então, está de parabéns o TJDF por essa condenação. Que venham mais, tá? Que venham mais. Já pode pedir música no Fantástico o Bolsonaro. Sinara, você sabe que a estratégia de botar investigador na cola de extremistas, quem fazia, eu não sei hoje em dia, mas eu sei que no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, o movimento LGBT, as feministas dos Estados Unidos faziam muito isso e desmoralizaram muita gente. Tem um documentário. Tem? Quero ver esse documentário. Então. Eu só sei como eu cobria a cultura LGBT, a gente fazia muitas traduções e via muita história, que eles contratavam, então, detetives para ir atrás desses deputados de extrema-direita que atacavam os LGBTs e descobriam as piores histórias. Inclusive, a maioria das histórias eram de pedofilia. Impressionante, né? Eles adoram dizer que LGBT é pedófilo, mas quando você vai olhar, por exemplo, o histórico dos homens condenados por pedofilia, 99%, se não 100%, são homens héteros, às vezes pai, às vezes tio, mas 99% das vezes é um conhecido da família. E pastores. Pastores, Tá assim, ó, todo dia uma história. Nossa!